Olá, seja bem-vindo ao canal BR Organizado. Eu sou o Mário e eu quero compartilhar contigo algumas ideias que eu estou tendo aqui para me organizar melhor aí em 2023. Eu acho que é o momento de eu testar algumas coisas e ver o que realmente funciona aí para mim. A ideia aqui principal é mostrar para você algumas possibilidades. Vai ser bem simples, é claro, mas eu vou utilizar um pouco de fórmulas. Para algumas pessoas vai ser muito fácil, para outras nem tanto, mas eu quero que você saia daqui desse vídeo com alguns insights, algumas ideias que você possa aplicar aí no seu trabalho, dentro do Notion ou até mesmo aí em trabalhos futuros. A ideia aqui é criar uma lista de atividades, né, tarefas aí, eu vou organizar isso melhor depois, mas eu gostaria de poder enxergar em grandes grupos o que eu preciso fazer, por exemplo, em um determinado trimestre. Quantas atividades e quais são elas. Eu acredito que, para mim aqui, com os objetivos que eu tenho, eu consiga trabalhar somente com trimestres, mas eu vou criar aqui também, para ficar um pouco mais didático, bimestres e semestres também. Eu tenho aqui uma base de dados, não tem relação nenhuma aqui com essa daqui de cima, tá? Tem uma base de dados bem simples aqui, somente 3 propriedades até o momento. A propriedade aqui, atividade, a de data e a da fórmula, né? Então, não existe ainda essa fórmula. Tem uma função que é responsável por enxergar qual é o mês, né, dessa data. No caso aqui, eu preciso indicar para o sistema que representa esse 3 visualmente para a gente, óbvio que é um mês, né? Se trata do mês de março. Quero mostrar para você como conseguir trabalhar com uma fração da data. Nós vamos trabalhar aqui somente com um mês, né? Então, no caso aqui, o mês de março. Aqui para o Notion, como que ele entende que você só quer um mês dessa data aqui, por exemplo, ou de uma determinada data? Existe uma função, vou até colocar aqui para vocês, sempre que eu vou descrevendo uma fórmula, eu gosto, né, que dependendo da sua complexidade, de colocar ela dentro desse bloco aqui de código, tá? E normalmente eu utilizo aqui a opção JavaScript, tá? Existe aqui então uma função nativa do Notion que se chama mês, né, em inglês. Tá? Essa é a função. Essa função ela tem como sintaxe, entenda assim, sintaxe é como se fosse o formato dessa função, ou pelo menos o jeito que ela deve ser escrita, é a função, e dentro dela você precisa indicar uma data, porque é o que ela espera uma data. Então aqui no caso nós vamos indicar a propriedade data. Isso daqui já me retorna um valor. Porém, aqui temos uma coisa que é interessante. Olhando assim, nesse padrão, né, nesse formato de data, a gente consegue identificar que aqui se trata do dia, o mês e o ano. Para o sistema, para o Notion, quando utilizamos esta função, ele vai nos dar um retorno seguinte: 0 para janeiro, 1 para fevereiro e assim por diante. Dezembro é 11. Então, nós temos aqui os meses não de 1 a 12, e sim de 0 a 11. Isso é importante para que você consiga obter o resultado esperado, tá? Então, eu vou copiar aqui essa fórmula. Só vou colar ela aqui por enquanto. Note que a fórmula nos retornou o número 2, que é justamente o mês de março. Se eu coloco, por exemplo, janeiro, 0.
é exatamente isso aqui que eu acabei de explicar para você. E nesse primeiro momento, eu não preciso me preocupar com o retorno aqui, porque não é o valor zero que eu estou procurando. Eu quero que a fórmula entenda que de um determinado mês ao outro, ele identifique que é do primeiro trimestre, do segundo, ou do terceiro, ou do quarto, por exemplo. Então, como que isso é feito aqui? Como que nós vamos montar essa estrutura? O primeiro passo a gente já fez, que é identificar qual é o mês que está sendo indicado aqui. Então, nós vamos utilizar a função if, que é a função que nos permite isso daqui. E no caso, nós temos aqui o número 0 for menor do que 3, eu quero um valor. Se for maior ou igual a 3, eu quero outro valor. Não apareceu nada porque colocamos aqui vazio, tá? E por que menor 3? Antes de colocar uma frase, antes da gente elaborar uma frase aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Esses 3 resultados aqui, esses 3 meses, eles são referentes ao meu primeiro trimestre, correto? Correto? Então, quando eu indico que se for menor do que 3, eu posso colocar aqui o quê? Faz sentido isso aqui para você? Quando eu indico menor do que 3, eu estou certamente indicando que pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0. Então, por isso, eu já englobo todas estas opções nesse conjunto de primeiro trimestre, ok? Agora ficou bem mais fácil. Por quê? Temos que somente copiar esse trecho de fórmula e colar aqui dentro. Por que aqui? Porque se essa condição for atendida, que já é o caso aqui, ele vai me retornar esta frase. Se não for, ele vai retornar tudo que estiver aqui nesta segunda parte da função if. Então, para esta segunda parte, eu vou colar aqui, até subiu aqui para cima, eu vou colar aqui novamente essa fórmula. Isso me permite ser mais ágil durante a construção de uma fórmula e mais assertivo, porque eu consigo me organizar melhor. A única coisa que precisamos fazer aqui agora é alterar os valores e os resultados, né? Então, já temos aqui o do primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre, e agora vamos para o segundo. O segundo trimestre. Deixa eu já copiar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui para você também, tá? Para você depois conseguir estudar aí. O segundo trimestre, ele vai ser... o terceiro é a partir do 6, 7 e o 8. E o quarto trimestre, ele é a partir do 9, 10 e 11. Lembrando que se 0 é janeiro, 11 é dezembro, ok? Isso pode gerar um pouco de confusão aí, porque nós não estamos acostumados a interpretar dessa maneira. Mas é assim que, pelo menos, essa função aqui interpreta, tá? Então vamos voltar aqui. Agora ficou mais fácil, porque nós já temos aqui que o segundo trimestre ele tem que ser menor
a qual valor? Vamos indicar aqui o número 6, porque ele já vai englobar o 3, o 4 e o 5 nessa condição aqui de menor. Vamos já testar isso agora. Janeiro, fevereiro, março, abril. 1º de abril, segundo trimestre. Vamos ver aqui. Junho e agora vazio. Ok. Está funcionando até o momento. Novamente, eu vou copiar isso daqui e colar aqui. Agora, para o 3º trimestre, nós vamos indicar o que aqui? Vamos indicar o número 9. E mais uma vez, aqui eu posso finalizar de duas maneiras. Eu posso, por exemplo, colocar aqui dentro o 4º trimestre. E vai funcionar. Vamos lá em novembro. Tá vendo? Mas eu não vou fazer dessa maneira. Por quê? Porque aqui, lembra que eu disse que eu vou criar uma lista de atividades? Então, se eu clico em uma nova, sem mesmo ter uma data, ele já vai indicar aqui 4º trimestre. Sistemicamente, isso não é muito interessante, tá? Poderia também fazer uma validação, se aqui estiver vazio, não aparecer nada. Mas eu acho que não precisa, né? Simplesmente eu posso continuar aqui da forma que eu estava fazendo. E aqui eu posso indicar qual número agora. Já que nós temos 9, 10 e 11, eu posso indicar que se for menor do que 12. Se for menor do que 12, eu quero o 4º trimestre. Você provavelmente deve ter notado aqui que deu uma alteradinha lá, então era só arrumar aqui o texto. Bom, para o trimestre, nós já temos aqui satisfatoriamente a informação. Então, de repente, vamos pensar aqui numa data dia 10 de março. A ideia aqui é que em 2023 eu consiga olhar em grandes grupos novamente. O que eu preciso fazer aqui no primeiro trimestre do ano de 2023, né? E quais são essas atividades? Isso depois eu vou utilizar filtros e tal. Então isso daqui é só uma primeira ideia, né? Eu ainda estou testando isso na tentativa de organizar melhor alguns projetos aqui do BR Organizado. Como prometido, eu vou criar aqui para o bimestre e para o semestre. De repente, você goste, né, ou pretenda se organizar dessa maneira também, ou faça sentido em algum outro projeto seu. Para ser mais rápido, eu vou pegar e vou duplicar esta propriedade 2 vezes. Eu poderia ter renomeado aqui, mas eu vou fazer isso agora. Aqui vai ser semestre. Aqui eu vou... não, nem precisa ir ali, ó. Só clicar aqui e já mudar aqui, ó. Bimestre. Eu poderia ter começado por bimestre, né? Que é o primeiro. Então, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 e aqui de 6 em 6. Mas beleza. Aqui a dinâmica vai ser um pouco diferente, né? Porque diferente do trimestre, aqui eu preciso analisar de 2 em 2 meses, né? Então, para o primeiro bimestre, aqui em vez de ser 3, deve ser 2. Eu não vou me preocupar agora com o nome aqui, tá? Porque vai ser bimestre, porque eu quero mostrar uma outra possibilidade para que você talvez seja mais ágil aí
na construção de fórmulas. Eu vou mostrar como eu utilizo, tá? É só um exemplo, mas se de repente você achar que não é viável para você, porque envolve a instalação de um outro programa, enfim, você pode simplesmente vir aqui e alterar, tá? Um por um. Então vamos montar agora somente a estrutura. Depois eu venho alterando aqui as informações que vão ser exibidas ali na tabela. Então eu tenho aqui que se o meu mês for menor do que 2, então eu já estou englobando o quê? O 0 e o 1, ok? Agora aqui, para o segundo, eu preciso englobar 2 e 3. Então eu preciso indicar aqui 4. E assim por diante. Aqui eu tenho que englobar o 4 e o 5, eu indico 6. E aqui, 6 e o 7, eu indico o 8. Só que temos 6 bimestres, correto? Então eu preciso estender um pouco mais essa fórmula. Colo aqui. Eu preciso englobar aqui para o quinto. Já vou colocar pelo menos o número aqui, para a gente conseguir acompanhar isso juntos. Então eu tenho o 8 e o 9. Então aqui tem que ser o 10. E agora para o último, a mesma lógica, tá? Poderia simplesmente colocar aqui, mas eu vou colocar aqui. A mesma coisa, coloco o 12 e aqui coloco o 6, tá? Agora é o momento de alterar esses textos aqui. Simplesmente eu copio. E aqui eu tenho um programa, um aplicativo aqui no meu Windows que é o VS Code. Talvez você nem conheça, mas ele é uma plataforma, um software, tem um nome específico, eu não vou me lembrar agora, da modalidade desse software, mas os programadores, as pessoas que trabalham com desenvolvimento aí de software, enfim, elas utilizam esse programa aqui para criar os códigos, né? E eu tenho usado bastante para fazer pequenos ajustes aí nas fórmulas. Por exemplo, eu tenho aqui já uma fórmula que eu estava trabalhando, mas eu quero te mostrar o que eu faço e como eu faço. Primeiro eu crio aqui um novo documento, né? E vou chamar de 003. E a extensão dela vai ser .js. Tá. Então vai 04. Tá. Eu já tinha ali o 03. Tá, beleza. Então a 04. Aquela fórmula que eu copiei, eu pego e colo ela aqui. E como eu quero alterar aqui o trimestre, eu seleciono aqui o que eu quero alterar. Note que os iguais eles foram destacados. Então eu pressiono Ctrl D e vou selecionando. Ó, o ponteiro vai vir para cá. Ó. Tá vendo? O ponteiro não. Esse marcadorzinho aqui ele vai vir para cá. E assim vou selecionando os demais. Selecionei todos, agora eu só altero que vão se alterar em todos. Olha só que prático. Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar e eu volto lá para o Notion. Essa fórmula aqui já não faz mais sentido porque agora eu estou colocando a atualizada. Então aqui nós podemos alterar as informações, por exemplo. Olha só. Mês 5, terceiro bimestre, segundo trimestre. O semestre, ele é muito mais fácil de se fazer, né? Porque eu só preciso comparar se é do primeiro semestre ou do segundo. Então, para facilitar aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Ó, semestre. Vou copiar isso daqui
e colar aqui, ó. Eu não preciso mais desse resto de fórmula aqui. Pago mais um. Não. Aí eu preciso colocar o falso, né? Pronto. Agora aqui eu simplesmente indico o número 6 e aqui o número 12. Então, até pelo menos aqui o dia 30 de junho é o primeiro semestre. A partir do dia 1º de julho é o segundo semestre, tá? A ideia aqui é simples, né? É só uma ideia mesmo. Estou aqui procurando a melhor maneira de conseguir acompanhar isso de uma forma mais organizada. É uma coisa nova para mim, assim, esse método de organização. Eu não faço dessa maneira. Porém, eu estou estudando essa possibilidade. E nada melhor do que começar a criar aqui do zero e fazer esses testes, né? E tentar validar aí juntamente com você, por exemplo. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao que eu acabei de fazer, ou especificamente uma fórmula, ou sugestões que você de como você se organiza, seria legal que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo e a gente pode conversar sobre, né? E se você se não se sentir tão à vontade assim, você pode me mandar um e-mail também, não tem nenhum problema. Eu vou deixar o link dessa página aqui, desse jeitinho aqui para você, aí na descrição do vídeo e também junto com o e-mail, ok? Aí você pode, se você se sentir mais à vontade, pode me mandar esse e-mail ou a gente vai conversando aqui na descrição desse vídeo, ok? Espero que te ajude de alguma maneira e que tenha gerado em você aí uma vontade de querer aprender mais sobre fórmulas. Não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças, você só precisa entender como algumas coisas funcionam. E é isso, me despeço por aqui e nos vemos em breve.